preso porque estava roubando dinheiro da construção do muro para separar o México do Brasil. Pepino! 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 Pepino de novo! Pepino! Pepino! De novo! Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, deputado Osmar Terra, seja bem-vindo. Duas horas depois. Portanto, eu queria fazer aqui duas perguntas a Vossa Excelência. A primeira, qual é a avaliação de Vossa Excelência sobre a utilização desses medicamentos que comprovadamente não têm eficácia contra a Covid-19? Esses medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19, Vossa Excelência tomou, vai tomar, orientaria ou não? Eu acho que o senador não estava aí quando eu respondi ao senador Otto Alencar, ele fez a minha pergunta. Eu tomei, eu tomaria de novo, se precisasse, se tivesse a doença. Porque não tinha nada para fazer, a não ser ficar esperando e tomar dipirona. Hoje, Vossa Excelência tomaria de novo? Sim, tomaria. Não teria nada para fazer a não ser ficar esperando. O senhor já leu a bula da dipirona? O senhor já leu a bula da dipirona? Já li, no passado. Sim, eu não estou lhe questionando. Todos os medicamentos têm contraindicações. A bula da dipirona mostra tragédias enormes que podem acontecer com quem toma. Muitas patologias, inclusive Mas se você tiver com uma dor de cabeça e tomar uma dipirona, ela tem efeito. Se você tiver com Covid e tomar cloroquina, não tem efeito nenhum. Bom, isso tem mais de milhares de médicos que estão usando off-label e dizem que tem. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É uma discussão, Alguns até senador. Eu acho que nós devíamos procurar. Alguns até como o Tamiflu, senador, o Tamiflu, 4 anos depois da pandemia do H1N1, se mostrou nos estudos de meta-análise ineficaz para evitar mortes. E nós só dávamos Tamiflu. Era a única coisa que tinha para fazer. O senhor se infectou quando, deputado? Eu me infectei eu tive o primeiro sintoma no dia 14 de novembro. Já existia vários estudos científicos em relação à cloroquina. Vários aí. E a OMS já tinha... Tem uma discussão, ivermectina tem estudos publicados agora. É só para lhe fazer uma outra pergunta. Duas horas depois. Só para eu terminar, presidente, me dê um tempinho aí a mais. Vossa Excelência concorda com a afirmação do presidente Bolsonaro de que protege mais adquirir a doença e o vírus do que a vacina? Tá, eu vou responder tudo, eu vou por etapas. Não, pode responder a essa pergunta, eu já vou terminar. Eu primeiro quero lhe contestar sobre a questão da reinfecção, né? O senhor mostrou um estudo aí, eu tenho o contato com os hospitais, e tive contato, inclusive, com os hospitais lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve um surto de P1 grande, né?
igual, parecido com o do Amazonas, não chegou porque a rede hospitalar do Rio Grande do Sul proporcionalmente é maior que a de Manaus, por exemplo, né? Então, Porto Alegre é maior que Manaus a rede. Mas isso não significa nada, porque hoje os indicadores de saúde, de mortalidade do Rio Grande do Sul são altíssimos. Não adiantou nada toda a estratégia montada pelo governo lá. Mas o Hospital Conceição, que nós somos, os dois fomos do Conselho do Conceição, juntos, né? Quando o senhor era ministro, eu era secretário de Saúde. O Hospital Conceição, eu pedi um levantamento dos funcionários e dos internados no Conceição desde o início da pandemia. Quantos se reinternaram? Quantos tiveram o quadro de novo da pandemia? É 0,6%, não é 31%, é 0,6%. Estou falando de Manaus, um estudo feito em Manaus. Não, eu estou dizendo que se a mesma P1, né, pode ter relação. Acho que isso ainda é uma coisa que vai ter que ser estudada. Mas é importante saber isso, senador, porque senão as vacinas não têm eficácia. Se tu tomasse a reinfecção de pessoa que pegou o vírus, o senhor acha que uma pessoa que... Só como médico, eu vou lhe perguntar como médico. O senhor acha que uma pessoa que pegou o vírus, foi infectada pelo vírus, como eu peguei, com 80% de comprometimento pulmonar, é uma quantidade grande de vírus, uma carga viral grande. O senhor acha que eu tenho... eu vou ter mais... os meus anticorpos vão ser... menos do que alguém que tomou uma vacina com 50,3% de eficácia. Eu estou defendendo a vacina aqui, entendeu? Eu estou dizendo que os anticorpos se formam das duas formas. A vacina é um vírus atenuado, ou é um pedaço do vírus, ou é um vírus atenuado. Então, se tem reinfecção para quem pegou lá em Manaus, tem para quem faz vacina também. Então, não termina nunca essa pandemia. Mas veja a diferença de proporção. Bom, a diferença de proporção é muito grande. Eu vou concluir. Não é diferença. Não é diferença. Você tem que explicar para quem está te vendo nesse momento que o doutor Osmar Terra disse o seguinte, que não há diferença. Quem se infecta com o vírus pode morrer. Quem toma vacina não morre. Isso estamos de acordo. Não, mas o senhor colocou na imunização. Nós estamos falando da reinfecção. Deixa eu concluir, deputado Osmar. Veja bem, só para concluir, eu acho que algumas coisas que Vossa Excelência defendeu, se esse governo tivesse adotado, nós estaríamos numa situação melhor. Duas horas depois. Isso é responsabilidade direta da incompetência, da indiferença do governo que nós temos no nosso país. Muito obrigado, deputado Osmar Terra. Posso responder? Pode sim, senhor. Eu acredito, ministro, ex-ministro e senador Humberto Costa, eu tive uma participação muito intensa na questão do H1N1. Eu posso dizer que quando terminou, a vacina veio depois. A vacina não surgiu durante a pandemia. A pandemia terminou em setembro, final de setembro, e a vacina veio em abril, né? Então, ela foi desenvolvida em dezembro, testaram e tal. Bom, quando o ministro Temporão me comunicou que seriam vacinados menos de 10% da população, que era o grupo de risco, eu fiz um protesto público. Naquela época, eu tinha a rede, eu fui presidente do CONAS 2 vezes, eu mobilizei os secretários do Brasil todo para dizer para o ministro que não seria possível fazer aquilo. Tivemos um debate na rádio, público, que não podia ser, tinha que vacinar todo mundo, que era um risco grande aquela pandemia se repetir, porque ela tinha terminado o surto. O que eu estou falando o tempo todo aqui é da imunidade necessária para terminar o surto, né? Não é de extinguir o vírus, né? Porque até hoje tem. O único que foi extinto até agora, que eu saiba, foi o da varíola, levou 200 anos da vacina criada. Então, o ministro, essa vacinação que o senhor falou, recorde de 80%, foi por pressão dos secretários estaduais. Que não ia ser feita, Mas o ministro Temporão foi sensível. Eu acho que arrumou dinheiro, o presidente, na época, o presidente Lula, deve ter conseguido dinheiro para ele fazer e tal, mas a ideia inicial não era essa, né? Então é importante falar. E outra coisa que é importante dizer também
é que essa curva aqui, isso aqui não é por causa do Amazonas, isso aqui é uma curva de 14 estados brasileiros, é mais ou menos a mesma. Tem um pico lá em abril, começa a diminuir. Por que diminui? Fica um longo tempo, conformando o que poderia ser uma imunidade já final de rebanho, quando surge uma cepa mais infecciosa, e aí levanta o pico. Isso aqui ocorreu praticamente em todos os estados brasileiros, todos não, a maioria dos estados brasileiros. Isso significa que eu não falei nenhum absurdo quando eu disse que haveria uma tendência para, se fosse essa cepa que criou essa curva aqui, teria terminado a pandemia. Surgiu uma nova. Isso e com isso levantou o limiar de percentual que precisa para terminar a pandemia. Mas vai terminar pela soma do que tem de vírus, do que tem de pessoas imunizadas já, pela própria doença, inclusive. Não estou propondo que as pessoas adoeçam, nem se contaminem. Essa ideia da imunidade de rebanho ser uma proposta, uma estratégia, uma tese, é um absurdo. Imunidade de rebanho é um resultado final. Qualquer livro de epidemiologia, qualquer livro de infectologia mostra isso.